Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a saída de brasileiros do país e como quem quer morar fora deve se preparar. É a partir de agora, no Observações. Em 2021, mais de 437 mil brasileiros saíram do nosso país. E isso quer dizer um sonho, o de morar fora ou até mesmo de fazer uma viagem internacional. E para falar sobre esse assunto, como que deve ser a preparação e as vantagens de ir morar fora ou então de viajar para outro país, a gente recebe hoje aqui no nosso programa a Micheline Marra de Lima. Ela que é diretora da Escola No.1 Idiomas e Viagens aqui de Pará de Minas. Bom, Micheline, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre algo que é tendência e que faz parte aí do imaginário e do sonho de muitos brasileiros, né? Eu que agradeço o convite, Henrique. É um prazer estar aqui com você hoje. Bom, Micheline, e para começar o nosso programa, eu te pergunto o seguinte: esses dados que a gente trouxe aqui, mais de 430 mil brasileiros já saíram do país somente em 2021. A gente sabe que a pandemia, né, impediu muitas pessoas de estar realizando esse sonho, mas agora com a vacinação isso tem voltado aos poucos. Conta um pouco pra gente, faz um balanço aí sobre esses dados e isso reflete mesmo esse sentimento do brasileiro de querer buscar uma vida melhor ou até mesmo conhecer novas culturas? Sim, eu acho que esse é um sonho que muitas pessoas têm. E eu vejo que culturalmente no Brasil, a maioria ainda acha que é um sonho inatingível. Nossa, eu queria tanto fazer intercâmbio, mas eu nunca vou conseguir. Mas não. A questão do intercâmbio, nos últimos anos, ela está cada vez mais acessível. É claro que você tem que se preparar para isso, né? Mas é um sonho que é muito possível e que é muito comum em vários e vários brasileiros. Existem tipos de programas muito diferentes, né? Então, assim, eu acho que o primeiro motivo que leva a pessoa a ter esse sonho é a questão de melhor qualidade de vida. Ter uma condição financeira melhor. A nossa moeda aqui no Brasil, infelizmente, é muito desvalorizada. Então, você ter esse sonho aí de receber em euro ou receber em dólar, né, é uma motivação para as pessoas mesmo, né? E mesmo que às vezes a pessoa seja formada aqui no Brasil com uma formação bacana, ela prefere morar em outro país fazendo um trabalho que não exija essa formação, mas que ela vá ter uma qualidade de vida melhor. Não necessariamente um salário melhor apenas, mas que ela vai ter mais segurança, que ela vai ter um respeito maior, né? Principalmente respeito à diversidade, que aqui no Brasil, culturalmente ainda, estamos engatinhando nisso daí, né? Então eu acho que vai muito nessa vontade de querer ter uma vida melhor. Segundo, a questão financeira. E terceiro, a vontade de viajar mesmo, né? De conhecer novas culturas. Mas para isso você tem que estar com a mente aberta, né, Henrique? Não adianta você querer ir para outro país, mas com os seus costumes daqui do Brasil. Você tem que entender que lá é diferente da sua realidade aqui, né? E como que deve ser a preparação, então? Explica pra gente resumidamente. Olha, a preparação, ela não é assim, de uma hora para outra. É um processo, né? Primeira preparação é a questão financeira, né? Mas para você se preparar financeiramente, você tem que saber qual é o programa que você quer, porque existem vários tipos de programa de intercâmbio, né? Então, primeiro é definir qual programa eu quero. Ok, definiu qual programa? Aí sim você vai fazer um orçamento da estimativa. Quanto que eu preciso? E aí se planejar. E quando eu falo de planejar, gente, financeiramente, é realmente, Henrique, fazer uma planilha. Ok, eu tenho tanto tempo para me planejar, eu quero viajar daqui a um ano. O programa vai ficar em tantos reais, já converte mais ou menos, então eu preciso guardar tanto por mês. Então é fazer esse planejamento financeiro, que aí pronto, vai dar tudo certo, né? Terceiro ponto que é importante na preparação, Henrique, é o psicológico e o emocional. Porque uma coisa é você ter aquele sonho, nossa, quero fazer um intercâmbio, quero morar fora. Mas aí, você tem que saber que lá você vai estar longe de tudo, né? De todos. E aí a gente costuma falar que tem 3 fases qualquer intercâmbio.
Primeira fase é o honeymoon, é quando você está de lua de mel. Então você chega, você acha tudo maravilhoso, você ama tudo naquele país, você quer ficar lá para o resto da sua vida, você acha tudo maravilhoso, você está vislumbrado com tudo. Segunda fase é o homesick, aí você está com saudade. E aí quando a gente fala de saudade quando você tá fora, é uma saudade que dói, sabe? Às vezes um problema que é desse tamaninho, ele fica daquele tamanhão, porque você fica muito sensível. Então os seus sentimentos ficam suscetíveis a sofrer mais, né? Então você quer comer comida brasileira, você quer falar português, você quer abraçar as pessoas, você quer ver seus familiares, seus amigos. Então essa fase de homesick, você tem que segurar muito o seu psicológico, senão você surta e quer vir embora de uma vez, né? E aí vem a terceira fase, que é a adaptação. Aí pronto, você aceita que aquela é a sua vida num outro lugar, é a sua nova realidade. Assim como aqui no Brasil tem dias que você vai ter mais problemas, lá também vai ser assim. Hoje vai ser um dia legal, amanhã não. Também no exterior vai ser assim, né? Então é a adaptação. Agora, quanto tempo em média leva para essa preparação acontecer? Depende muito de que tipo de programa você está tentando, porque se for, por exemplo, um programa de língua inglesa, você vai estudar inglês fora. Isso daí é coisa muito rápida, é basicamente as documentações necessárias. Agora, eu quero um programa de au pair, né, que você vai trabalhar com uma família, tomando conta das crianças e estudar. Aí já é uma preparação mais longa, porque os requisitos são maiores. Então depende do programa, né? Mas geralmente, e outro detalhe que eu não mencionei, que é importantíssimo e que interfere muito na questão do tempo, é o idioma. Porque se você quer fazer um intercâmbio, mas você fala zero de idioma, vamos colocar o inglês. Porque o inglês, independente se você quer fazer um intercâmbio para a Hungria, para a Turquia, para o Japão, com o inglês você vai se virar em qualquer lugar do mundo, né? Então, se você vai do zero, você tem um tempo maior de preparação. Agora, se você já tem aí um inglês mais intermediário, aí o seu tempo de preparação vai ser menor. O conselho que eu dou, Henrique, é não ir com o inglês zero, não saber nada, porque senão o aproveitamento que você vai ter lá é muito pequeno, porque por mais que você vá estudar lá e aprender o idioma, ou aperfeiçoar, no social, você vai precisar do seu inglês. Então, para lidar com a família que você vai morar, na rua, para pedir informação. Então, a preparação depende também do quanto que a pessoa já tem aí do idioma, entendeu? Agora, vale lembrar também que existem vários tipos aí de intercâmbio. Um deles, por exemplo, é o que o Rotary faz e muita gente confunde, né? Acha que alguma família, algum representante de alguma família de lá vai vir para sua casa e você vai para a casa deles. E não é bem assim, né? Não. É o programa do Rotary, aí esse sim, né? Tem uma troca, aí é um intercâmbio. Mas aí muitas pessoas confundem, acham que porque ela está indo para aquele país, alguém de lá tem que necessariamente vir para cá, e não é assim, né? Existem programas diferentes, mas esse é somente do Rotary, né? E por justamente existir diversos tipos de programa, a questão do tempo também que a pessoa vai ficar lá é uma incógnita também que ela tem que resolver antes de ir, né? Por exemplo, o programa de cursos de idiomas, o mínimo são 2 semanas e não tem máximo, você pode ficar o tanto que você quiser. High school, que é para você fazer o ensino médio fora, você pode ficar 1 semestre ou 1 ano. Au pair, né, que você vai morar com uma família, tomar conta das crianças e estudar. Esse é 1 ano ou 2 anos. Work and study, que você vai trabalhar e estudar no país. Aí esse depende de cada país. De acordo com o país exige que você compre um curso por um determinado tempo e aí isso te dá o visto para trabalhar legalmente naquele país. E aí, por exemplo, vou citar alguns países que têm esse programa: Inglaterra, Irlanda, Canadá, e aí cada um deles tem um período de tempo diferente um do outro, entendeu? Agora, para chegar também, o que muitas pessoas não sabem é que para entrar em determinados países, você também já tem que ter uma reserva financeira ali, né? Tem gente que já acha que vou só com o dinheiro da passagem e não é assim que a banda toca, né? Não, porque
você tem que contar com os imprevistos. Imagina, aqui no Brasil a gente tem um imprevisto o tempo todo. Imagina fora, você tem um imprevisto e aí? Você vai contar com quem? Quem vai te ajudar? Quem vai te socorrer, né? Então nem sempre a família fora, família no caso aqui do Brasil, com a pessoa fora, vai conseguir ajudar. Porque não é simples, né? Tem que às vezes mandar o dinheiro, depositar, etc. É claro que hoje em dia é muito fácil. Por exemplo, tem um cartão que chama VTM, Visa Travel Money. É um cartão como se fosse débito, mas você não paga nada para ter esse cartão. E aí você, só com seu CPF, você faz. E aí, por exemplo, tô indo nos Estados Unidos, coloquei $1.000 nele. Ai, deu um problema, preciso de mais dinheiro. O pai aqui simplesmente deposita para a pessoa e ele vai ter acesso lá, entendeu? Então é muito prático e não tem o perigo de você ter que ficar regando dinheiro o tempo inteiro, né? Então, antigamente, quando não era comum essa questão de cartão, tinha aqueles money belt, né, para você colocar o dinheiro por dentro da roupa. Então hoje nem tem essa necessidade assim, porque com o cartão fica muito mais fácil, né? E se informar é a chave do sucesso, né, Micheline? Com certeza, Henrique. Primeiro, definir. Eu vou para tal país. Mas você tem que saber como são os costumes daquele país, né? Um exemplo prático. Aqui no Brasil, quando você vai me apresentar alguém, eu vou pegar na mão dessa pessoa, vou dar os 3 beijinhos, né? Isso, se você fizer em alguns países europeus ou até mesmo nos Estados Unidos, eles já vão te olhar assim, nossa, né? Porque a gente brasileiro é muito pegajoso, a gente é muito do toque, mas isso é parte da nossa cultura. Para eles isso não é comum. Então, às vezes eles vão te olhar com, né, um certo, nossa, que menino estranho, né? Me pegando, nem me conhece, já tá me dando beijo. Então, é muito importante você evitar esses tipos de gafes conhecendo o país onde você vai ficar, né? E outra questão importante, Henrique, é você saber a questão de comida, gastronomia. Só que você tem que pensar, lá a comida é diferente do Brasil. Mas você tem que estar com a sua mente aberta e o paladar aberto. Se você quer se mudar para outro país para continuar comendo arroz, feijão, carne e verdura, não saia do Brasil então, continue aqui no Brasil, porque em outros países não é comum esse tipo de refeição que a gente tem para o almoço. E não é qualquer lugar que tem um restaurante brasileiro para você matar a saudade, né? Exatamente, Então, assim, é saber qual país, questões culturais, questões gastronômicas, né? E entender também da moeda. E, por exemplo, às vezes a pessoa vê assim, nossa, isso daqui custa tanto, não. Mas por que ele acha que é muito caro? Porque ele converte. Só que você tem que pensar que lá, por exemplo, um telefone que eu quero custa $2.000 nos Estados Unidos. Isso lá é como se fosse R$2.000 aqui, porque a pessoa está ganhando em dólar lá, então ela vai gastar em dólar. Então, quando você está aqui no Brasil e estudando as coisas lá, não fique fazendo a conversão, porque aqui você ganha em real, que é desvalorizado, então você não pode ter esse parâmetro de comparação. Então, agora, quando você já estiver morando fora, aí é outra coisa, você já vai estar ganhando naquela moeda local, né? Então, é importante entender essa questão da moeda local também, né? E, claro, idioma. Você tem que se preparar em relação ao idioma. Mesmo que você vá para um país onde não é de língua inglesa como nativa, o inglês ele vai te salvar, porque o inglês é uma língua universal. Então você pode conversar com todo mundo que alguém vai te entender. Ok, Micheline, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais observações. Fique por aí, voltamos em instantes. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxi, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o compromisso Estácio para você fazer seu brilho.
A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem. Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467. WhatsApp 3799914-2467. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. Câmara presente em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense que conta os principais projetos e ações dos nossos representantes na nossa cidade. Agora a Câmara está mais moderna e democrática com a digitalização de todas as leis da cidade, que estarão disponíveis na internet. O Legislativo também aprovou o PL que isenta veículos de transporte escolar de pagar impostos para o município em 2021. E a campanha Liberdade em Fluxo continua. Faça sua doação de absorventes higiênicos para mulheres em situação de vulnerabilidade social. As reuniões ordinárias estão de volta. Desde o dia 16 de agosto, os vereadores voltaram a se reunir na Câmara. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no nosso canal no YouTube, participe das reuniões ordinárias e acesse nossas redes sociais. Se proteja contra a Covid-19. Use máscara, higienize as mãos, evite aglomerações. Ajude a combater o Aedes aegypti, elimine a água parada. Câmara Municipal de Pará de Minas. Em Pará de Minas, a cultura é vibrante. Aqui o artista tem valor. Neste período, trabalhamos ainda mais para proporcionar a você momentos de descontração com os nossos projetos. O palco virtual é a aclamação dos nossos artistas. Projeto Quinta no Museu, festival de cenas curtas, oficinas, workshops, teatro, dança, festivais de música, exposições. Fomos premiados também com o ICMS Cultural, pela qualidade dos trabalhos. Secretaria de Cultura e Comunicação Institucional da Prefeitura de Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. Você está preparado para o Enem 2021? Estude com quem faz a diferença. O Colégio Losango te coloca à frente com professores experientes e, claro, com o melhor material didático do Brasil, o Bernoulli. Faça como mais de 200 aprovados em federais em 2021 e garanta agora sua vaga no pré-vestibular intensivo do Colégio Losango. Ligue 3236-4444. A Decore possui 14 anos de mercado, atuando como uma das principais empresas de comunicação visual da região Centro-Oeste. Cartões de visita, veículos adesivados, placas de segurança, banners, quadros decorativos, adesivos para paredes, fachadas personalizadas e muito mais. E por falar em fachada, a Decore tem o que a sua empresa precisa para se destacar ainda mais na sua área de atuação. Materiais de qualidade como ACM, você só encontra aqui. Decore Comunicação Visual, 37-3242-2598 ou 37-98841-0428.
De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre a saída de brasileiros do nosso país e como deve ser a preparação aí para quem tem esse sonho de morar fora ou até mesmo de fazer uma viagem internacional. Bom, Michele, no último bloco nós falamos sobre os aspectos gerais aí dessa questão, né, de ir morar fora e tudo mais, o que precisa, mas a gente sabe que muitas pessoas têm o receio de ir e deixar os seus familiares aqui ou até mesmo cônjuges. Quem está lá, por exemplo, tem que ter um foco muito grande naquilo que se propôs a fazer, né? E a família também o dever de apoiar aqui no Brasil, né? Sim, eu acho importante a gente ressaltar também, Henrique, existe uma diferença entre você ir para fazer um intercâmbio e você ir para imigrar. Quando você vai para fazer um intercâmbio, você sabe, e a família também, que você está indo, vai ficar lá um tempo para estudar e vai voltar. Então, a aceitação da família é melhor, mais fácil, porque eles sabem que é algo temporário, né? Já quando a pessoa se decide em mudar, imigrar para outro país, já é uma coisa mais definitiva, né? Então, é fundamental que esteja bem alinhado, independente se é para intercâmbio ou para mudar para aquele país, bem alinhado isso entre a família, os familiares, se tiver um namorado ou um cônjuge e for, né, fazer um intercâmbio, por exemplo, para voltar, tem que estar muito bem entendido. Olha, vou ficar lá um ano, ok? Tá beleza? Tá ok? E assim, é importante, Henrique, não ficar o tempo inteiro conversando com as pessoas aqui no Brasil. Como eu falei anteriormente, quando tá lá naquela segunda fase do homesick, se a pessoa tá no auge da saudade e ela fica o tempo todo no WhatsApp, conversando com as pessoas aqui no Brasil, fazendo videochamada, você tá só alimentando a sua saudade. O que vai acontecer? Vai querer vir embora, entendeu? Então, assim, é importante para a pessoa estar bem preparada emocionalmente, saber que ela vai ficar longe, que a saudade vai chegar a doer mesmo, que tem momentos que ela vai querer voltar, mas o que ela tem que entender é que é passageiro. No caso do intercâmbio, ela vai voltar. No caso de morar fora, se ele for, o que eu espero que todo mundo vá legalizado, né? Se ele for legalizado, ele vai ter a oportunidade de voltar, né? Ah, mas é um investimento alto para voltar. Sim, mas vale a pena. Pelo menos uma vez por ano você vir visitar seus familiares e amigos. E outra coisa, né, Henrique? Hoje, com tecnologia, é muito fácil você, inclusive, ver os seus familiares, fazer videochamada, então isso ameniza a situação da saudade, né? E ajuda aí, né? Então, segurar as pontas psicológicas e emocionais aí pode não ser tão fácil, mas é super possível, desde que esteja bem alinhado com você mesmo e com os seus familiares. Agora, vale lembrar também, você disse em questão de valores, como que as pessoas devem se preparar financeiramente? É muito caro? Acho que muitas pessoas que estão nos assistindo agora devem estar perguntando assim, mas eu não tenho todo esse valor. Afinal, é muito caro, é irreal poder morar fora, né? Primeiro de tudo, tem que escolher onde você vai querer viver, né? Vamos falar um pouco de valores, para vocês terem umas ideias, né? O programa de au pair, que é um programa que você mora com uma família, você é responsável pelas crianças daquela família, então você trabalha não mais do que 8 horas por dia tomando conta das crianças e em troca você recebe $195,75 por semana, recebe uma bolsa de estudos de $500 e vários outros benefícios, né? Por esse programa, a pessoa desembolsa $650. Gente, $650 é muito pouco, né? Isso não paga nem a passagem, né? O programa de high school, que é o do ensino médio. Nos Estados Unidos, por exemplo, um semestre de high school fica mais ou menos em $7.000. Um ano do high school fica mais ou menos em $10.000. E aí a gente pensa, às vezes, quando você converte, porque agora o dólar está muito alto realmente, né? Aí você faz a conversão e acha, nossa, muito caro, absurdo. Mas vamos fazer uma comparação. Aqui, se a pessoa estivesse estudando aqui no Brasil,
O pai não iria gastar com mensalidades da mesma forma? Ele estudaria num colégio particular, pagaria mensalidade que não é barata. Ele pagaria alimentação, pagaria roupa, pagaria transporte. Se você colocar na ponta do lápis todos os gastos que você tem, independente se é aqui ou em outro país, a diferença não é grande, comparada com o fato de que não é somente o gasto em si, as vantagens que você vai ter são muito maiores. Você vai com uma cabeça e volta com outra totalmente diferente, mais desenvolvido, mais autônomo, mais independente, mais respeitoso a diversidades, com uma cultura muito maior, né? Então, por exemplo, eu com os intercâmbios que eu já fiz, hoje eu tenho amigos literalmente assim, no mundo inteiro, sabe? Em todos os continentes. Claro, eu faço questão de manter essas amizades, então em redes sociais a gente está sempre ali em contato, né? Mas eu tenho amigos de todos os continentes hoje, né? Que eu conheci nos meus intercâmbios. Então, realmente é importante a pessoa ter em mente assim, ela vai ter muito mais vantagens e não ficar focando só na questão financeira em si, né? E o programa de cursos de idiomas, aí esse varia, porque depende muito do país que a pessoa quer ir e a duração. Alguns países que são mais em conta, Henrique. Malta, que inclusive é um país de língua inglesa, uma ilha maravilhosa, né? África do Sul, que também é um país que tem a moeda deles é desvalorizada, mesmo em relação ao real. Pensa, o real que já é desvalorizado vale muito para eles, né? E Canadá, que também não sai tão caro. Mas Malta, a Irlanda também é um país que tem um custo-benefício bacana, tanto para você fazer o intercâmbio, quanto para se mudar também, né? Então são países aí que dá para você aprender inglês, praticar, porque são países de língua inglesa e com um custo-benefício muito em conta. Aí o valor, esse não tem como eu dar uma estimativa, porque o mínimo é de 2 semanas, mas não tem máximo, depende do quanto que você está disposto a gastar. Agora, você disse aí agora há pouco você disse com relação à pessoa ir legalizada, ter toda essa documentação, se informar sobre o que é necessário, entrar no país, é mais que necessário, uma vez que se houver alguma irregularidade, a pessoa não passa do aeroporto, né? Exatamente. Então, e infelizmente, primeiro, gente, visto não é uma coisa que depende da agência, não depende de ninguém. Então, às vezes, já tem caso, né? Já teve caso de pessoa querendo ir para a Disney e ter visto negado. Então, ela fez todo o processo, pagou, foi lá pegar o visto, negou. Por quê? Primeiro, consulado americano é o único país que exige que você vá até o consulado para pegar o seu visto. Os outros, você só arruma a documentação, manda por despachante e pronto, né? Então, o Canadá, por exemplo, é assim, né? Então, é importante, Henrique, você conhecer as regras de cada país, porque cada um é de um jeito, né? Então, preparar a questão do passaporte, que isso em Divinópolis hoje você faz o passaporte, o visto, que vai variar aí de um país para o outro, mas se for Estados Unidos, precisa ir a um consulado, aí você tem a opção de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, que são os mais perto da gente, né? E aí depois essa documentação é para você ir viajar mesmo. Por exemplo, aí eu tomo um remédio controlado. Então você tem que levar uma receita do médico. Aí vai uma diferença cultural também. Aqui no Brasil, tô com dor de cabeça hoje. O que você faz? Vai na farmácia e compra um remédio, não é? Você não precisa de uma receita. Fora, não. Quando você está fora, se você não tiver receita, você não compra, né? Então é importante conhecer as regrinhas de cada país e saber que documento que você precisa. Bom, e justamente sobre isso, para saber o que é necessário fazer para sair do país, a gente conversou com o agente de viagens. Vamos ver. As regras mudaram muito e depende muito de cada país. Então a gente precisa de um tempo maior para se preparar. Então a dica que eu dou é comece a preparar seu passaporte, né, da Polícia Federal. Procure uma agência de viagens, inclusive pode procurar o Number One Viagens, que estamos aqui também para auxiliar
nessa questão de intercâmbio, de dicas, né, para você poder fazer isso tudo. E a gente tem que ficar muito atento, porque como as regras estão cada dia mudando mais, é importante que você tenha em mente também que você precisa estar vacinado, né? E também que a maioria dos países eles pedem que você faça um teste do Covid 2 dias antes de embarcar. Então isso é muito importante, já tem que levar um dinheiro extra aí para isso, que é em torno de $85 esse teste, né? Então nós estamos também aqui para ajudar. As pessoas tinham uma demanda muito grande realmente antes da pandemia, mas agora deu uma caída por essa questão das restrições, mas eu acredito que assim que forem relaxadas mais as regras, né, de convivência social, essa demanda vai crescer. Então, você falar o idioma, ou de preferência o inglês, que o inglês vai te abrir portas para todos os países, né? Mas estar preparado tanto no idioma quanto também no emocional. É importante saber, nós vamos dar dicas do país que você vai, para que você possa entender um pouco mais da cultura, para não chegar lá tão cru, né? E você saber e aproveitar ao máximo da sua viagem ou intercâmbio. Você tem um limitador muito grande, né? Porque você pode ter uma experiência fabulosa dominando o idioma ou não. Então isso vai depender muito de você. Nós instruímos que vocês tenham pelo menos um pouco do inglês, que é um geral, para você possa usufruir melhor. Inclusive até para se locomover no aeroporto, né? Para ler as placas e entender o que está sendo falado, o que está sendo pedido. Primeiro que você precisa é o passaporte. Sem o passaporte você não embarca para lugar algum, exceto os países do Mercosul, que tem um acordo com o Brasil que você pode utilizar a carteira de motorista ou identidade. Os demais países você precisa do passaporte. Aí dependendo para qual destino você precisa de visto, às vezes você não precisa de visto, por exemplo, a Europa, normalmente os países europeus, você recebe o visto de entrada na hora, né, não há necessidade, então você precisa se preparar. E também você sempre é importante, como turista, você precisa fazer a conta de em torno de que você vai gastar mais ou menos, vamos dizer, $100 por dia, para que você possa, sem contar a sua estado, o hotel, né, da forma que você vai escolher. Porque isso é até importante, porque na entrevista que você tem lá na alfândega ou na imigração do país que você vai na Europa, eles vão te perguntar quanto você tem de dinheiro. Não é uma falta de educação, é para eles saberem se você realmente está com o intuito de ir para turista e você tem o dinheiro para se bancar lá durante os dias que você vai ficar. Bom, Michelina, como vimos ali, o planejamento realmente é a palavra de ordem para que tudo dê certo. Com certeza, Henrique. Se você não se planeja, não precisa nem ir, porque não vai dar certo, né? Então, assim, é claro, imprevistos podem acontecer, com certeza, mas você tem que ir com um dinheirinho reserva, né? Você tem que saber quanto mais ou menos que vai ficar a viagem e uns dias para você ficar lá até tudo se acertar, né? Então, por exemplo, se você vai através de um intercâmbio, geralmente a maioria das pessoas ficam em host families, né? Que são famílias hospedeiras. E essas famílias, elas recebem, né? Então você paga para a família para ter você ali morando com eles. Mas não é um hotel. É uma casa, é uma família. Então, você vai fazer parte da família. Então, é importante, sim, independente de qual é o programa que você está fazendo, você ter uma convivência com a família, né? Você saber se, não, eu sou parte da família aqui agora. Então, tô com fome? Vai lá, abre a geladeira, pega alguma coisa e come. Ah, sujei minha cama? Vai lá e limpa. Porque naquele momento você é um membro da família. Então, é importante ter esse comportamento de host family e exchange student, que é o intercambista, né? Porque senão não dá certo. Então, assim, é planejar-se em todos os sentidos, não só a questão financeira. E como eu já falei outra vez, Henrique, tudo tá aqui, ó. Se você não se planeja bem no seu psicológico, não funciona, né? Então você tem que estar preparado com a mente aberta. Não é a cultura do Brasil. Então é você que tem que se adaptar a eles e não eles que têm que se adaptarem a você.
E no caso dessa família que recebe, justamente conhecer primeiro ali para saber o que você pode ou não fazer, porque às vezes você tem um hábito na sua casa que não é lá muito legal, chega nessa nova família, vai dar um atrito ali, né? Exatamente. Então, por exemplo, um exemplo prático, Henrique, roupa, né? Para lavar roupa nos Estados Unidos. O que é lavar roupa nos Estados Unidos, gente? Você pega a roupa suja, coloca dentro da máquina, ela vai sair de lá seca, porque já tem a secadora, você pega, dobra e guarda. Não tem esse negócio de, né, tirar, pendurar, aí passar. Então é muito mais prático, né? Para você ir num restaurante, você vai no drive-thru, num fast food, né? O drive-thru é quando tem uma janelinha do lado, então você dirige através ali da janelinha e pede. Ou seja, você não precisa nem de descer do carro para pedir a sua comida. É muito prático? É super prático. Mas o que acontece? Você acaba ficando mais sedentário e aí você ganha quilos a mais, entendeu? Então, assim, tem esse lado ruim também. Meu primeiro intercâmbio para os Estados Unidos, eu ganhei 11 quilos, né? Então a gente tem que ficar muito atento a esses detalhes também. Ou seja, continuar um estilo de vida legal ali para também, né, não sair do padrão, né, que a gente fala. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais observações. Fique por aí, a gente volta já já. A Decore possui 14 anos de mercado, atuando como uma das principais empresas de comunicação visual da região Centro-Oeste. Cartões de visita, veículos adesivados, placas de segurança, banners, quadros decorativos, adesivos para paredes, fachadas personalizadas e muito mais. E por falar em fachada, a Decore tem o que a sua empresa precisa para se destacar ainda mais na sua área de atuação. Materiais de qualidade como ACM, você só encontra aqui. Decore Comunicação Visual, 37-3242-2598 ou 37-98841-0428. Você está preparado para o Enem 2021? Estude com quem faz a diferença. O Colégio Losão te coloca à frente com professores experientes e, claro, com o melhor material didático do Brasil, o Bernoulli. Faça como mais de 200 aprovados em federais em 2021 e garanta agora sua vaga no pré-vestibular intensivo do Colégio Losango. Ligue 3236-4444. Pensou Fiat, pensou Pavep. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxi, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o compromisso Estácio para você fazer seu brilho.
De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre os brasileiros que saem do país e como deve ser a preparação aí para quem tem essa vontade de morar fora ou então fazer uma viagem internacional. Bom, Micheline, para morar fora ou então fazer uma viagem internacional tem que saber um outro idioma. E quando a gente fala um outro idioma, às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto de inglês, eu não sei aprender inglês e tal, mas não é só o inglês que existe no mundo, né? Mas ir para um outro país, já falando esse idioma, já falando fluentemente, é um passo muito mais do que qualquer outra pessoa que fosse sem saber nada, né? Com certeza, Henrique. O aproveitamento que você tem quando você já fala o idioma, mesmo que não seja fluente ainda, é muito maior, porque socialmente você precisa do idioma para você comprar alguma coisa, para você chegar a algum lugar, para você estudar, para você viver, você precisa falar, né? E a gente vê muitos casos, né, de pessoas assim, não, meu inglês, por exemplo, é básico, eu me viro lá, e aí acha que com mímica vai conseguir se virar, né? Ou falando mais alto, acha que a pessoa vai entender, e não é, gente, tem que realmente falar o idioma. É claro que se eu tô indo para um lugar que eu não sei aquele idioma local, mas eu sei inglês, eu vou conseguir me comunicar com alguém, né? Porque o inglês é a língua universal. Mas pelo menos o básico do idioma local, eu tenho que saber, né? Porque às vezes eu vou para uma cidade que é pequenininha e as pessoas não sabem inglês fluente, né? Eu tenho um caso de uma amiga que ela foi para uma cidade, assim, um ovinho de cidade na Suécia, e ela não falava sueco. Aí ela foi pedir alguma coisa para comer num restaurante, pegou o menu e ela entendeu bolhufas, porque estava tudo em sueco. Ela vai falar, então vou pedir pelo preço, né? Aí ela apontou pro garçom, isso e isso. Aí ele trouxe para ela 2 bebidas, uma coca e um café, né? Então assim, olha, uma situação que você podia evitar se você soubesse pelo menos o básico do idioma. Mas o inglês é sem dúvida o mais requisitado. Em segundo lugar, a gente tem o espanhol, que o espanhol, em termos de número de países, é até maior do que o inglês, né? O número de países que falam espanhol. Então, assim, vamos pegar aqui a América Latina, né? Olha a quantidade de países que a gente tem que falam espanhol. Então, você saber diferenças de um país para o outro em termos de idioma, porque é o mesmo idioma. Por exemplo, o espanhol do México e o espanhol da Espanha. Todos dois falam o mesmo idioma, mas tem vocabulário diferente, né? Então você tem que realmente conhecer o idioma, porque senão você vai passar por muito aperto. Fato, Henrique. Agora, aquela pessoa que quer ir para fora, quanto tempo ela leva para aprender um novo idioma? Aí é uma pergunta assim complicada, porque depende muito de cada pessoa, depende muito do método que você estuda, depende muito do quanto que você se expõe ao idioma, sabe? Eu tenho, por exemplo, um casal de amigos que moram nos Estados Unidos há 20 anos, só que ele trabalha numa fazenda com portugueses e espanhóis. E em casa eles falam português, eles têm Globo, Record, ou seja, a exposição dele ao inglês, mesmo morando nos Estados Unidos, não é tão grande, entendeu? Agora, por exemplo, eu tenho programas de intercâmbio de 1 mês que as pessoas moram com a família nativa, então o tempo todo só inglês, estudam inglês, e na rua só inglês, então a exposição é muito maior. Então, mesmo o tempo sendo menor, o aproveitamento vai ser muito maior, porque a exposição ao idioma foi maior, entendeu? Então, não tem como a gente taxar assim, precisa de tanto tempo. Mas, em linhas gerais, né, para você ter assim uma comunicabilidade, você precisa de 2 anos. Menos que isso
é muito difícil você ter pelo menos essa comunicabilidade boa aí para você não passar aperto. Agora, o que a gente tem que deixar claro aqui é que quando você estuda um novo idioma, você tem que colocar ele na sua rotina, né? Porque muita gente acha que é que nem matemática, português, que você vai na escola, aprende, volta para casa e tudo mais. Não é assim. Você tem que colocar ali na sua casa, na sua rotina, né? Começar a imaginar as coisas em inglês. Falar né? sozinho. Falar sozinho, né? Eu fiz muito isso quando estudava também. Então, assim, colocar na rotina mesmo, porque senão só a escola não dá conta, né? Exatamente. É aquela questão que eu falei da exposição. Ah, mas eu posso fazer isso aqui? Claro, gente, hoje com a internet você tem acesso a um mundo de coisas, né? Então, assim, meu celular, coloca lá a configuração em inglês. Todas as redes sociais, coloca a configuração em inglês. Vai assistir um filme, coloca lá a legenda em inglês. Não consigo entender sem legenda. Coloca a legenda em inglês. Então, assim, o idioma que você está estudando tem como você se expor a ele mesmo estando aqui no Brasil. Porque aí, quanto mais você praticar, mais vai agilizar o seu processo de aprendizado, com certeza. E no caso de aprendizado de uma nova língua, o que muita gente não entende, que não é só o falar. Você tem o ouvir, você tem o pensar, você tem o escrever. Então, são várias habilidades que você tem que praticar, porque lá fora você não vai utilizar só uma, você usa todos ali, que é o que a gente utiliza no dia a dia, né? Exato. Inclusive, muitas pessoas falam que quando você chega a sonhar naquele idioma, é porque você atingiu o ápice da fluência, né? Então, se você já está sonhando no idioma, isso é ótimo sinal, né? Porque a diferença de fazer com que você ainda se lembre daquilo que você estudou é a prática. Você pode ter estudado algum idioma durante muitos anos, mas se você parar de praticar total, não tiver contato nenhum, você vai esquecer muito vocabulário, a fluência vai começar a cair, então continuar praticando faz toda a diferença. Por isso que quando a pessoa se muda para o outro país, acelera muito o processo do aprendizado, porque ela está escutando o idioma o tempo todo, ela está exposta a isso pela televisão, na rua, no trabalho, o tempo todo, então ela fica imersa mesmo no idioma, né? Então o aprendizado é muito mais acelerado. Morar fora não tem preço, né? Aquela questão que você disse, é você não olhar a parte financeira. Claro que você tem que olhar, mas não só focar nela, mas em todo esse investimento e o retorno que isso vai te trazer, né? Exatamente. Henrique, quando você mora fora, a bagagem cultural que você volta depois é enorme. É assim, é o que você falou, não tem preço, né? Então, por isso que realmente o não tem preço é não ficar focando só na questão financeira, porque as vantagens que você tem são tão maiores que vão além da questão financeira, né? Então, a bagagem cultural, o networking com pessoas assim do mundo inteiro, né? A questão de você conhecer fatos geográficos, históricos dos países, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu conheço um tanto de coisas sobre outros países, não porque necessariamente eu estudei sobre eles, mas porque eu tenho amigos que são de lá e aí a gente acaba conversando sobre, né? Então, assim, você tem muitos conhecimentos, né? E também a questão gastronômica, que, como eu falei, isso é uma diversidade muito grande de país para o outro. Então, você acaba ampliando aí. E aí sai daquele tradicional do seu mundinho. Então, aquele mundinho ali que você vive, ele faz isso daqui, sabe? Abre muito a sua mente, né? E eu acho que isso é, assim, um presente que o intercâmbio ou o morar fora te traz para a sua vida, né? Ok, Michelina, agora a gente vai para o nosso último intervalo e na volta temos aí as considerações finais. Fique por aí, o Observações volta em instantes. Gente, se me chamaram é porque é para falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxi, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser.
Esse é o Compromisso Estácio para você fazer seu brilho. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. Câmara presente. Em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense que conta os principais projetos e ações dos nossos representantes na nossa cidade. Agora a Câmara está mais moderna e democrática com a digitalização de todas as leis da cidade, que estarão disponíveis na internet. O Legislativo também aprovou o PL que isenta veículos de transporte escolar de pagar impostos para o município em 2021. E a campanha Liberdade em Fluxo continua. Faça sua doação de absorventes higiênicos para mulheres em situação de vulnerabilidade social. As reuniões ordinárias estão de volta. Desde o dia 16 de agosto, os vereadores voltaram a se reunir na Câmara. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no nosso canal no YouTube, participe das reuniões ordinárias e acesse nossas redes sociais. Se proteja contra a Covid-19. Use máscara, higienize as mãos, evite aglomerações. Ajude a combater o Aedes aegypti, elimine a água parada. Câmara Municipal de Pará de Minas. Oi gente, meu nome é Clara. Tenho um recado para vocês. Nós vamos voltar para a escola. Mas dessa vez vai ser diferente, viu? Para ficar tudo bem, teremos umas regrinhas, mas você pode ficar tranquilo. Minha mãe me leva até a porta da escola. A Alicia mora mais longe, mas vem de transporte escolar. Ela também toma todos os cuidados no ônibus. Na porta da escola, a moça vai medir minha temperatura. Agora álcool em gel. Limpa os pés sem tapete sanitizante. Na escola tem isso para todo lado para nossa proteção. Olha a novidade na sala de aula, as carteiras estão todas separadas. Se você quiser ir ao banheiro, um servidor da escola vai com você na hora de lavar as mãos. Para ir para a escola, é importante que você não esteja tossindo, com febre ou com qualquer sintoma de gripe. Tchau, a gente se encontra aqui na escola. Prefeitura de Pará de Minas. A educação faz a diferença. Pensou Fiat, pensou Pavep. Você está preparado para o Enem 2021? Estude com quem faz a diferença. O Colégio Losango te coloca à frente com professores experientes e, claro, com o melhor material didático do Brasil, o Bernoulli. Faça como mais de 200 aprovados em federais em 2021 e garanta agora sua vaga no pré-vestibular intensivo do Colégio Losango. Ligue 3236-4444. A Decore possui 14 anos de mercado, atuando como uma das principais empresas de comunicação visual da região Centro-Oeste. Cartões de visita, veículos adesivados, placas de segurança, banners, quadros decorativos, adesivos para paredes, fachadas personalizadas e muito mais. E por falar em fachada, a Decore tem o que a sua empresa precisa para se destacar ainda mais na sua área de atuação. Materiais de qualidade como ACM, você só encontra aqui. Decore Comunicação Visual, 37-3242-2598 ou 37-98841-0428.
De volta para o último bloco do Observações. Bom, Micheline, a gente já falou várias situações aqui sobre ir morar fora, dinheiro e tudo mais. Mas uma questão que eu sei que muita gente em casa está falando e que, né, a gente sabe nisso, é o medo de ir morar fora, de acontecer alguma coisa, a tal da ansiedade, né? Aquelas pessoas que já têm uma negatividade, já estão acostumadas, né, infelizmente, com essa violência que é o Brasil. Afinal, como lidar com esse medo, com essa ansiedade de que vai dar alguma coisa de errado lá? E se der algo de errado, como lidar com isso? Ô Henrique, eu acho que o medo, ele pode te paralisar, mas só se você permitir que isso aconteça. Porque você tem que controlar os seus sentimentos e não deixar que o medo te controle, entendeu? Então, se realmente é um sonho, nossa, meu sonho é morar fora, vai. Não pode ter alguma coisa que, se você passou por todo esse processo que nós falamos, de se preparar psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, culturalmente, né, sabe, todas as informações e tal, não tem porquê você tá com medo de dar alguma coisa errada. Vai dar alguma coisa errada? Sim, com certeza, né, a gente não vai viver a mil maravilhas, independente de onde a gente estiver morando. Todo mundo vai ter algum problema na vida, mas é só aprender a lidar com isso, né? Então, assim, é ir. O conselho é esse, não deixar o medo te travar. É perder o medo, ir com a cara e coragem e vai enfrentar. Isso vai te deixar cada vez mais forte, mais independente, mais autônomo, e aí você vai ver assim, o tanto que foi melhor para você, que você tá aí mais forte. E não ter medo também de se comunicar, né? Que é o que a gente tem mais visto aí, quem aprende inglês e tal, chega na hora, trava, fica com medo de não saber falar e tem que, como diz, desembolar, né? Exatamente. E assim, uma coisa que eu percebo muito, Henrique, é que quando a pessoa está aprendendo inglês aqui no Brasil, vai conversar com outra pessoa que também está aprendendo inglês, ela fica com medo de falar porque ela tem medo do julgamento do outro. Ai, meu Deus, mas se eu errar? Ai, se eu falar alguma coisa errada, o que ele vai pensar de mim? Quando você está fora, esse medo do julgamento do outro, ele acaba. Por quê? Você precisa se comunicar, você tem a necessidade. Então, ou você tenta, né? Então, não tem outra opção. Então, a pessoa acaba se desinibindo mais, sabe? Então, o nativo, ele não tem aquela questão de ficar aí te corrigindo. Não, é igual quando a gente recebe um estrangeiro. Ele vai estar aprendendo português, já não fica corrigindo ele, pelo contrário, a gente tenta ajudar, tenta entender mais, falar mais pausado, né? Então, assim, isso também ajuda, porque aí você tem menos receio de errar e você acaba ousando mais para falar, sabe? Bom, e a gente sabe também que tem a questão das diferenças de culturas, né? Chegar em um novo país e não querer estabelecer a sua própria cultura e respeitar do outro também te ajuda a conhecer coisas novas e também a saber lidar com as diferenças, né? É fundamental que você esteja com a mente aberta para saber que a cultura do outro país é diferente da sua e você tem que se adaptar a eles e não o contrário. Então, saber respeitar é muito importante, né? Então, um exemplo prático, eu morei com uma família no Colorado que eles eram judeus ortodoxos, né? Então eles tinham, por exemplo, toda sexta-feira um jantar e aí tinha um pão, todo mundo comia do mesmo pão, todo mundo bebia do mesmo cálice e fazia o jantar, fazia oração, tá. Depois disso, não podia ter contato nenhum com o mundo lá fora, com o exterior. Então, eu não podia ver televisão, na sexta eu não podia usar telefone, porque eu não podia ter esse contato. Eu concordava? Não era minha religião, mas eu tinha que respeitar. Eu estava lá morando com eles, entendeu? Então, assim, se você não tem essa mente aberta de saber que você vai ter que se adaptar à cultura do outro, é melhor continuar no Brasil mesmo, né? Ok. Bom, aí nesse caso agora a gente vai falar de se preparar então. Então, como que as pessoas podem se preparar já aqui em Pará de Minas, tão perto de casa? Primeiro, idioma. Se você não sabe inglês, você não consegue se comunicar com o mundo.
saber inglês hoje traz um mundo de oportunidades para você. Então, por exemplo, no Number One nós temos inglês e espanhol, né? O espanhol também importantíssimo, mas ainda é a segunda língua mais falada em termos de turismo, de comunicação global, né? O inglês ainda é em primeiro lugar. E hoje nós estamos agora começando o semestre, né? Então no Number One a gente tem aí aula para criança a partir de 2 anos. Gente, 2 anos de idade já tem curso para essa idade, né? Então para criança, adolescente, jovens, adultos, temos inclusive, Henrique, um curso especificamente para adultos. E é um curso mais rápido, de 2 anos de duração apenas, e ele vai te dar aí essa comunicação em inglês. Você aprende a falar sem necessariamente ter que ficar estudando muitos anos, entendeu? Então, o primeiro passo é esse, idioma. Segundo, é você saber qual é o tipo de intercâmbio que você quer, qual é o tipo de programa que você quer fazer. Terceiro, definir qual é o país, que tem que ser um país que combine com o seu perfil. Se você é uma pessoa que odeia frio, e não precisa ir para o Canadá, para Toronto, por exemplo, porque no inverno lá vai ser muito frio. Então, saber também a escolha do país que você vai faz muita diferença, né? E o último, a questão financeira, que aí é um planejamento mesmo, e fazer orçamento e fazer o planejamento lá em planilhas e guardar o dinheiro para isso, né? Bom, e a questão do inglês ou do espanhol também abre portas não só para viajar, né, gente, mas também para o mercado de trabalho, né? Exatamente. Hoje em dia, né, a pandemia acabou que trouxe essa realidade do home office pra gente. Então você pode hoje trabalhar em casa, mas ganhando 5 vezes mais. Como? Você trabalha aqui no Brasil, mas para uma empresa de fora. Então você vai estar recebendo em dólar ou em euro. Ou seja, você vai estar aqui continuando morando no conforto da sua casa, trabalhando aqui na sua casa no Brasil, mas vai estar ganhando na moeda estrangeira, o que vai ser 5 vezes mais, né? Então, tem várias possibilidades na questão profissional, ascensão profissional aí. Se você tiver o inglês, isso vai te dar um upgrade na sua carreira mesmo. Questão acadêmica, para você entrar aí no mestrado, doutorado fora. Gente, até Harvard tem aí cursos gratuitos para você fazer, mas para isso você precisa saber inglês, né? Então as oportunidades vão bater na sua porta, mas a questão é, você vai estar preparado para aproveitar essas oportunidades? Então por isso tem que antecipar, começar a estudar inglês para depois já estar ok para estar preparado para aproveitar as oportunidades. Ok, Micheline, nós não temos mais tempo. Quais são as suas considerações finais? Bom, primeiro se realmente morar fora é o seu sonho, não desista dele. Fique firme que vai dar certo. Basta ter essa preparação, esse planejamento, né? E primeira coisa que tem que investir é idioma. Se você não tem o inglês, você vai passar aperto, você vai ter muita dificuldade morando fora. Então, o primeiro passo, Henrique, é esse. É começar a estudar inglês e se expor ao idioma. Ok, Micheline, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande para esse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. E você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo não. Anote aí esse telefone que aparece no seu vídeo e entre já em contato com a nossa equipe comercial. E se você perdeu ou quer rever algum programa Observações que já passou aqui na tela da TVI, é muito fácil. Entre em nossas redes sociais ou vá no meu canal do YouTube. E não se esqueça de se inscrever no canal. Gente, então semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!